Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre outras funções orgânicas, mas antes de iniciar a nossa discussão, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a correção da aula passada. Então, praticando da página 389, certo? E vamos falar um pouquinho sobre ele aqui agora. Pessoal, então, como se diz, primeira questão, na receita médica prescrita por um gastroenterologista, e ele passou aqui uma molécula. Ok, essa é a molécula. E pediu para a gente identificar a figura, os átomos de nitrogênio indicados pelas setas constituem grupos funcionais característicos de... Então, pediu para identificar o que aqui? Identificar as funções orgânicas das setas indicadas. Aqui a gente vê que é claramente um éster, porque, ó, radical, tracinho, oxigênio, radical. É um éster. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um R, nitrogênio, certo? E outro R. Então, ó, galera, isso aqui lembra o quê? Isso aqui claramente lembra um éter. Isso aqui claramente lembra uma amina. Ok? Resposta correta, letra D, amina e éter. Próxima questão. Aí ele passou uma outra molécula e pediu para analisar o que está errado. Então, aqui eu tenho a molécula, questão 2, do praticando, eu tenho a molécula, a gente tem que analisar. Vamos logo para a errada para a gente poder criticá-la. Se a gente lembrar, uma cadeia aromática é uma cadeia que possui, perdão, está errado, vou apagar isso aqui. É uma cadeia que possui 3 ligações duplas, ok? Então, se a gente observar aqui, eu só tenho uma ligação dupla. Então, de fato, aqui eu não vejo nenhum anel benzênico completo. Então, não pode ser aromático, logo isso aqui está incorreto. Beleza. Próxima questão, a questão 3. Assinale as substâncias apresentadas na seguinte tabela e assinale a afirmação correta. Questão 3. Beleza, então vamos só olhar cada molécula aqui e tentar identificar. Ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um heteroátomo, um radical de um lado e um radical do outro. Claramente aqui eu tenho um éter, ok? Aqui eu tenho a carbonila e tenho um N ligado a ele, um nitrogênio. Nitrogênio dupla O é de amida. Amida tem D, D de dupla O. Ok, então aqui eu tenho uma amida. A gente sabe que as amidas são básicas por natureza. Elas são básicas. Ok. Se elas são básicas, galera, se elas são básicas, é uma informação relevante para a gente levar para a resposta. E aqui eu tenho acetaminofeno. Acetaminofeno, eu tenho ele aqui, e ele está ligado aqui também com uma amida, D de dupla O que eu tenho aqui, ok? Então, ó, a resposta correta, vamos lá. A ureia é uma amida, certo? E tem caráter básico, certo? Então, a resposta correta, letra A, já partimos para o abraço. Galera, então corrigimos aqui todas as questões. Vamos partir então para o capítulo. Vou fazer o compartilhamento do capítulo agora, só um minutinho, vamos lá. New share, share e screen, para não ter erro. Ok, galera. Então vamos lá. Comentar, pegar minha canetinha para eu falar algumas coisinhas para vocês. Então, ó, começo aqui, nós vamos começar com essa função, que é a função dos ácidos sulfônicos. Os ácidos sulfônicos são as funções que possuem em si esse grupamento aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o grupamento sulfônico. O grupamento sulfônico é esse aqui, que tem os S, 3 oxigênios e 1 hidrogênio, tá? Alguém pode perguntar, por que eu tenho essa setinha aqui, professor? Se você lembrar da aula de ligações, você vai lembrar o que é uma ligação coordenada dativa. Não é o caso aqui agora, mas indica que o enxofre está cedendo o par de elétrons, tá? Então, se você está com alguma dúvida a esse respeito, procure o seu professor de ligações, que é uma matéria que vai entrar no tópico do professor, e eu acho que é a pessoa que está delegada pela escola para explicar isso para vocês. Mas, enfim, é uma ligação dativa, e para nós aqui na Química Orgânica, vamos passar só uma visão mais geral. Então,
Nós atentemos só para isso. Então, ó, se a molécula tem esse grupamento SO3H, ela será um ácido sulfônico, ok? Informações relevantes, ó. Grupamentos que têm SO3H são, obviamente, ácidos sulfônicos. Eles derivam de quem? Eles derivam do ácido sulfúrico. Se a gente lembrar, a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4, que é a fórmula do ácido sulfúrico. Então, ele perde um hidrogênio e perde um oxigênio, certo? Então, a gente percebe isso aí claramente. Beleza, galera. Uma outra informação relevante que a gente tem que falar é como a gente dá o nome desses compostos. A nomenclatura desses compostos é dada muito próximo à nomenclatura do ácido. Mas, para facilitar, eu vou fazer caso a caso. Ó. A estrutura geral é a seguinte. Você vai falar a palavrinha ácido. Você vai falar a palavrinha ácido seguida pela... Deixa eu fechar só algumas coisas, porque o computador está travando aqui. Seguido pelo nome do hidrocarboneto da cadeia principal, que a gente vai mostrar agora como faz, e colocando no finalzinho a palavrinha sulfônico. Por exemplo, aqui eu tenho um metil. Metil radical que está ligado ao grupamento sulfônico. Ótimo, galera. Então, qual que é o nome do hidrocarboneto referente ao metil? É o hidrocarboneto metano. Aí eu coloco ácido metano sulfônico. Aqui eu tenho ó, o radical fenil. O radical fenil ele deriva do hidrocarboneto benzeno. Então, ó, vai ser o ácido benzeno sulfônico, certo? E assim por diante, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, você vê, por exemplo, que aqui eu tenho um radical fenil, porém que eu tenho um metil ligado aqui, ok? Então, ó, eu poderia, por exemplo, colocar aqui e perceber que eu tenho aqui o benzeno e o metil vai ser tratado como se fosse um radical. Então, ele é identificado aqui como 2-metil. O grupamento principal, que vai ser a posição 1, é o grupamento sulfônico, e o 1 e o 2 vai ser o metil aqui, ok? Pessoal, uma coisa importante dizer é que os ácidos sulfônicos são os detergentes. Detergente é feito a partir de ácido sulfônico. Só corrigir isso aqui. Detergente. Detergente é feito a partir de ácido sulfônico, ok? Então, toda vez que você lembrar de detergente, vai lembrar de ácido sulfônico. Porém, quando falar sabão, ele é derivado de quem? De ácido carboxílico. Repito isso 1000 vezes, porque cai na prova para vocês, tá? E a confusão geral que os alunos fazem aí. Tiocompostos, galera. Tiocompostos é o compostos para lembrar dos imitões, tá? Uma forma de lembrar. Imitão por quê? Porque o enxofre vai imitar o oxigênio nas suas moléculas e vai entrar no lugar do oxigênio. Vou dar um exemplo para deixar isso mais claro para vocês. Veja bem aqui, por exemplo. Só abaixar aqui e vamos perceber isso aqui. Por exemplo, olha só. Quando eu tinha aqui um OH, eu tinha o quê? Um álcool. Aí vem um tiocomposto, que é um imitão, e vai entrar no lugar do OH, vai formar o SH. Aí vai fazer o quê? Um tioálcool. Ok? Um exemplo de tioálcool aqui. E isso segue para praticamente todas as funções oxigenadas. Ó. Então, quando eu substituo o O do OH, um tioálcool. Quando eu substituo o O do éter, vai fazer o quê? Um tioéter. Quando eu substituo o O da cetona, vai formar o quê? Vai formar uma tiocetona. Quando eu substituo o O do fenol, vai formar um tiofenol. Ok? Beleza, galera. Então, ó, basicamente é isso. É tranquilíssimo. Não complique uma coisa que é fácil, ok? Importante se dizer também, galera, ó, seguinte, ó, nomenclatura. Nomenclatura, ela é muito importante para nós, sim, e ela é fácil porque ela também é baseada na nomenclatura do oxiácido que originou na substituição. Por exemplo, ó, etanol vai ser o etanotiol, certo? Propanona vai ser a propanotiona, certo? Então, perceba o seguinte, qual que é a lógica? Ó? Eu vou preservar
a parte do prefixo, do infixo. Porém, ó, eu vou acrescentar a palavrinha O, perdão, a letrinha O, aqui, a letrinha O, antes de colocar o tiol, ok? Certo? Igual, por exemplo, aqui, era ona, certo? Aí eu vou colocar, ó, otiona. Então, uma forma de pensar é o seguinte, ó, eu vou colocar o nome do hidrocarboneto seguido pela palavra tiona. Aí é só lembrar, o prefixo do oxigenado era ona, o prefixo do tio composto vai ser tiona, ok? Beleza? Qualquer dúvida a esse respeito, pessoal, podem me perguntar, eu sou super disponível aí para vocês no WhatsApp. Fiquem tranquilos, ok? Uma coisa importante para falar para vocês é que os tiocompostos, no geral, são componentes muito fedorentos. E, por exemplo, encontrar na natureza no gás que os gambazes produzem para afastar os seus, como se diz, os seus predadores, seus ameaçadores. Não sei o nome biológico aí que seria mais adequado para tratar. Pessoal, então, falando um pouquinho a respeito de um tipo específico, que é a questão dos tioéteres. Os tioéteres vão fazer o quê? A mesma lógica que você vai usar para os éteres normais. Só que eu vou substituir a palavrinha oxi e agora eu vou usar a palavrinha tio. Então, lá em éteres eu vou fazer o quê? Radical menor, eu coloco o quê? Somente o prefixo. E agora eu vou colocar o quê? O nome do radical como um todo. Atenção, aqui é diferente, tá? Eu vou colocar o nome do radical como um todo. Lá era metóxi, aqui eu vou usar metil, o nome do radical como um todo. E agora é a parte que é igual. No prefixo maior, eu vou colocar o quê? Vou colocar o nome do hidrocarboneto. Igualzinho lá na éter. Então, o que diferenciou? Diferenciou o início e o infixo. O início mudou para o dos éteres, que aqui lá eu usava met apenas, aqui vou usar metil, e era ox, e aqui passa a ter tio, ok? Beleza, galera, prosseguindo, ó. Organometálicos. Organometálicos são muito importantes quando a gente for tratar a respeito de reações orgânicas, porque eles são importantíssimos lá naquela matéria, ok? Forma geral do organometálico vai ser o quê? Vai ser R, um radical, pode ser tanto radical aromático quanto não aromático, um metal e um halogênio, ok? Quais são os halogênios que a gente pode usar? Cloro, iodo, flúor e bromo. Típico, ok? Cloro, iodo, flúor, bromo. Esse aqui tá a nossa carteirinha carimbada aí. E os metais? Metais são magnésio, zinco, chumbo e mercúrio. Magnésio, zinco, chumbo e mercúrio. Do mais importante deles, o magnésio é o mais importante, que é o que aparece mais em questões de vestibular, tá? Não é um composto que aparece com grande frequência, não vou enganá-lo nesse sentido. Mas para nível de desempate lá no vestibular, esse é o detalhe que faz a diferença. Então, é relevante para nós, sim. Ok? Uma coisa importante a gente saber é a nomenclatura desses caras. Ó. Então, eu vou pegar o nome do ânion daquele halogênio. Por exemplo, qual que é o ânion do cloro? Cloreto. Qual que é o ânion do iodo? Iodeto. Qual que é o ânion do bromo? Brometo. Qual que é o nome do ânion do flúor? Fluoreto. Ok? E colocar o nome do radical seguido pelo nome do metal, certo? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui tem cloro, certo? Aqui tem cloro, então eu vou colocar cloreto. Beleza. Qual que é o nome do metal? Magnésio. Aí, antes eu lembro de colocar o nome do radical. Aqui o radical é metil, então vai ser cloreto de metil magnésio. Beleza? Alguma dúvida? Ok, galera. Então, beleza. Prosseguindo aqui a esse respeito. Nós falamos disso. Mais um exemplinho aqui. Ó. Por exemplo, radical fenil. Aqui eu tenho o bromo, brometo. Brometo de fenil, magnésio. Magnésio é um metal. Ok?
Então é isso, galera. Bem basicão mesmo. Isso aqui é mais o básico. Ele vai dar um exemplo aqui do trietil chumbo, que é, perdão, do tetraetil chumbo, que é um organometálico misturado na gasolina como antidetonante. Mas aqui é mais informação a título de curiosidade. O que é o cerne dessa questão? É entender que o que é um organoclorado, que ele é um radical, pode ser aromático ou não aromático, combinado com um metal, combinado com um halogênio. Essa estrutura é importante entender. E, além disso, entender como se dá o nome a esse cara, ok? Isso é fundamental aqui para nós, ok, galera? Então, ó, aletos orgânicos. Aletos orgânicos também é uma outra função orgânica muito relevante para título de reações orgânicas. Lá na frente a gente vai ver muito esse respeito. Aqui, o que importa saber, aleto nada mais é do que o quê? Colocar na cadeia principal um halogênio, diretamente. Ó, a diferença de organometálicos. Lá era um metal e o halogênio. Aqui passa a ser o quê? Aqui eu estou trabalhando com uma cadeia e eu encaixo na cadeia diretamente o aleto, ok? Beleza. O que é importante saber sobre isso? Ó, os aletos, eles têm classificações. E como é que são essas classificações? Primeiramente, de acordo com a quantidade de halogênios que eu tenho. Se eu tenho 1, vai ser um monoaleto. Se eu tenho 2, vai ser um dialeto. Se eu tenho 3, vai ser um trialeto. Ok? Não tem grandes problemas a esse respeito, não. Ok? Agora, quanto radical que está ligado. Ó. Então, se você perceber, esse radical pode ser tanto radical não aromático, que eu chamo de radical alquila, quando eu posso ter também um radical aromático, vou chamar de radical arila, ok? Uma informação relevante também aqui para nós, galera, é o seguinte, ó, a nomenclatura desses caras. Aqui é bem tranquilo, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos tratar o cloro, o bromo, o iodo e o flúor como se fosse um radical normal, ok? Só precisamos ter uma atençãozinha maior em um ponto. E que ponto seria esse? Seria o ponto de trabalhar a questão da ordem de numeração da cadeia. Vamos fazer um exemplo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia, certo? Então, aqui eu tenho aqui, ó. Vou numerar essa cadeia de onde? Próximo daqui ou daqui. Tanto faz. Menores números para o substituinte, para o radical. Nesse caso aqui é o cloro, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Do nome da cadeia principal é o butano. O cloro é apenas um substituinte, então vai ser 2 cloro, butano. Beleza? Outro exemplo, ó, eu tenho um metano e tenho 4 cloros. Então vai ser o tetra, 4, cloro, metano. Outro exemplo, ó, eu tenho aqui essa cadeia aqui. Então, eu vou numerá-la a partir do local que me dá menores números. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, eu vou colocar em ordem alfabética os radicais. Então, esse cara é o pentano, vou colocar 2 iodo, 3 metil, pentano. Ok? Galera, então ele fala aqui, só para nível de curiosidade, aqui ele dá nomenclatura antiga, nomenclatura atual, porque, como eu falei para vocês e falo com frequência, a IUPAC padronizou essa questão. Então, o certo da IUPAC é colocar o 1 da posição da dupla, nesse caso aqui, ó, dessa dupla aqui, antes do em. Só que algumas vezes ele pode ser transferido para o início da palavra. Pode acontecer? Pode. Por quê? Muitos vestibulares não padronizaram ainda, certo? E querem que vocês saibam. Dica de prova, não brigue com a prova, acerte a questão. Você só está ali para passar no vestibular. Você não quer ser o dono da razão, não. Então, ó, acerte a questão, meu querido. Não interessa se o cara está errado ou não. A questão, importante é que você vai acertar a alternativa, ok? Então, ó, saiba o correto e saiba também como eles vão utilizar na prova. Beleza? Nome desses caras, pela nomenclatura usual. Agora, uma outra nomenclatura, ó, não confunda. Ó, veja bem. Aqui já é diferente, ó. Diferente disso aqui, tá? Então, veja que tem vários sistemas. E o PAC veio para facilitar e fazer um sistema só. Então, como seria nesse sistema que ele apresentou para nós aqui, ó? Eu vou usar cloreto, iodeto, brometo, fluoreto, que é o nome do ânion desses compostos, de o nome do radical. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho cloro. Então, o nome do ânion, cloreto. O cloreto ligado ao radical etil. Então, vai ser o cloreto de etila, ok?
Só coloquei o nome do radical com a terminação ila. Não mudou quase nada aqui, ok? Ele fala aqui um exemplo aqui de um organonuclear importante, que foi o DDT. O DDT foi muito utilizado como inseticida há um tempo atrás na agricultura. No entanto, ele teve graves problemas ambientais e de saúde pública e necessitou ser substituído por outra molécula, tá? Então, hoje há moléculas mais modernas, que a Bayer, que as outras empresas de químicos, de insumos, fabricam e que tentam mitigar ao máximo, né, esse contrapeso, valor do produto e dano ambiental e à saúde humana, produzindo moléculas mais ambientalmente mais responsáveis. Não é seguro sempre não é seguro quase nunca entrar em contato direto com isso aqui. Por isso que se você for trabalhar com isso no futuro, tenha o maior cuidado, porque a maioria delas não causam impactos imediatos, mas causam impactos ao longo prazo. Por exemplo, já há estudos publicados que cidades que são acometidas por nuvens de agrotóxico têm uma maior incidência de câncer. É indício, tá? Não estou aqui para condenar. Eu, particularmente, eu acredito que os defensivos agrícolas são muito úteis e salvam vidas, na medida que aumenta a produção, barateiam a qualidade dos alimentos, barateiam o preço dos alimentos e tornam os alimentos mais acessíveis. Eles devem ser utilizados, na minha opinião, sim, mas com cautela e com tecnologia, ok? Porque quem é do campo sabe o quanto é difícil produzir sem esse tipo de insumo, porque uma praga vem e destrói a sua plantação, certo? Então, esses insumos é uma questão crucial para o produtor rural. Então, a gente não pode ser leviano e falar que podemos abrir mão 100% de todos os insumos para eliminação de pragas. Ok? A gente tem que pensar no lado também do produtor rural. Assim como tem que levar em consideração também a questão do meio ambiente, que é fundamental, porque você tem aí uma questão de saúde pública, de meio ambiente e uma questão econômica. Não é uma questão fácil, não é uma questão complexa e vocês têm que se posicionar criticamente a esse respeito. Uma coisa importante de falar, quando vocês forem discutir uma redação a esse respeito, é interessante, tem posições que eu julgo mais fáceis. Como eu falei para vocês, eu sou moderado em relação ao uso de agrotóxicos. Eu creio que a gente tem que ser moderado. Mas os corretores de banca, no geral, eles têm a tendência de assumirem mais a posição do meio ambiente. Então, talvez um discurso mais fácil de ser defendido numa segunda etapa, numa questão de redação, seria, sim, ir pelo viés do meio ambiente. Não quer dizer que seja a sua opinião naquele momento. É como se fosse advogado. O advogado está ali para defender a causa, entendeu? E ele vai usar dos argumentos para defender aquela causa dele. Então, mais uma vez, não brigue com a questão. Não brigue com a questão. Seja inteligente. O seu objetivo ali é demonstrar para o corretor que você sabe desenhar um bom argumento e sabe defendê-lo com base em fatos, ok? Então, se você optar por um caminho ou por outro, você lembre-se de basear. Por exemplo, se você for optar pelo caminho do meio ambiente, vai frisar os danos, os estudos que têm sido feitos, os danos à saúde do meio ambiente. Se você for optar a favor do agrotóxico, você vai frisar sempre, seja ponderado, adote a posição ponderada, porque o corretor de banca ele tem que pensar que é para ele que está escrevendo. Frisando que tem um dano sim e que a gente tem que levar isso em consideração, porém, temos também que pensar a nível de produtividade, entendeu? Mas, mais uma vez, frisando, eu optaria pelo caminho mais simples, porque na hora da prova, na hora de tensão, não é hora de vocês estabelecerem raciocínios muito complicados, que demandariam muitas páginas, até porque eles têm uma limitação. Mas, enfim, galera, são dicas que não tem muito a ver aqui com a aula de química diretamente. Eu acho que a professora de redação
vai ser muito mais feliz aí em colocar para vocês. Então, são opiniões pessoais minhas, tá? Em questão de prova. Eu deixo aí para vocês consultarem a professora sua de redação, que ela vai ser até muito mais feliz aí em colocar. Mas só devaneios do professor aqui, ok? Beleza, galera. Então, aqui, continuando aqui falar sobre a química seca mesmo, tá? Então, ó, radicais acila. Radicais acila, ela não é uma função propriamente dita. Ela é, na realidade, um entendimento de como é que eu derivo o nome de um radical a partir de um ácido, ok? Por exemplo, ó, aqui eu tenho esse ácido, ele é o ácido metanóico. Quando eu tiro o H, eu tenho a possibilidade de formar um radical. Esse é um radical acila. Agora, vamos entender como é que eu dou nome a esse cara. Ó. Por exemplo, ó, esse aqui era o ácido metanóico. Ele vai abrir o local, tirar o OH e vai abrir um espaço para entrar em alguma cadeia carbônica. E vai virar o quê? Vai virar o radical oila. Eu vou tirar a palavrinha ácido, ok? Tirei a palavrinha ácido e vou colocar no nome do hidrocarboneto aqui, perdão, do ácido, vou trocar o oico pelo oila, ok? Mais um exemplo, ácido metanóico, tira a palavra ácido, troca o oico pelo oila. Então, essa é o radical etanoíla, beleza? Então, essa é a lógica. Veja mais alguns exemplos aí. Ó, ácido benzoico, tirei a palavrinha ácido, pego o benzoico, tiro o oico e coloco o oila. Beleza? Não tem grande complicação a esse respeito não, galera. É bem tranquilo mesmo. Coisa que a gente deve saber aqui, galera. Ó. Por que eu tenho que saber isso? Por causa dos cloretos de ácido. O que são cloretos de ácido? Os cloretos de ácido são quando eu tiro o OH e coloco aqui um cloro. Aí como é que eu dou nome a esse bendito? Eu coloco a palavrinha, o nome do ânion, que é cloreto, de o nome do radical acila ligado. Por exemplo, aqui, ó, esse radical aqui, qual que é o nome dele? Nós aprendemos que ele vem do ácido etanóico, então ele é a etanoíla. Então ele vai ser o cloreto de etanoíla. Aí pode, por exemplo, se basear na nomenclatura usual. Por exemplo, esse aqui é o ácido acético. Então ele chamou aqui cloreto de acetila. Mas, enfim, já é muita informação para vocês, certo? Então se vocês souberem isso aqui, ó, já tá, ó, maravilha, ok? Beleza, galera. Prosseguindo aqui, vai dar mais um exemplo. Funções mistas. Para encerrar essa aula com chave de ouro. Ó. Funções mistas são aquelas funções que têm cadeia maior, complexa, que cabe, que tem a possibilidade de ter mais de uma função orgânica. Por exemplo, ácido carboxílico, aldeído. Por exemplo, éster e amida. É uma possibilidade e é muito comum em prova. Qual que é a preocupação que vocês devem ter, pessoal? A preocupação é a seguinte, é na hora de você nomear. Na hora de nomear, você tem que ter algumas regrinhas. E qual regrinha é essas? Faça a pergunta para você, ó. Pare e olhe a molécula. Qual função eu tenho? Beleza, tenho amida e ácido carboxílico. Dessas funções, quais têm a maior prioridade? Aí eu vou olhar nessa tabela aqui, ó. Ácido tem maior prioridade. Então, ácido vai ser a estrutura que eu vou dar nome a essa molécula, ok? E todas as outras funções orgânicas vão ser tratadas como se fossem radicais, ok? Vou dar um exemplo para tornar isso aqui mais fácil para vocês. Exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui essa molécula aqui, ok? Essa molécula, ela tem a função cetona, como a gente pode verificar aqui, e tem a função álcool, ok? Qual que é a função mais importante? Álcool ou cetona? Álcool está lá na 90ª posição, cetona está na 6ª. Então, a cetona ganhou na questão aí da função mais importante. Aí eu venho e seleciono a cadeia principal. A cadeia principal aqui, no caso, vai ser o quê? Vai ser aqui propanona. Butanona. Vai ser a cadeia butanona. Então, tem a butanona. E o OH? O OH vai ser tratado como um radical.
O nome do radical OH é hidroxi. Aí eu venho e faço o quê? Ó? Dou aqui, falo aqui, butanona. Pessoal, mais uma vez, aqui está fora do padrão. O certo é fazer. Esse 2, ele teria que estar aqui, ó. Butan 2-ona, para segunda IUPAC. Às vezes até o livro mistura um pouco aí o sistema de nomenclatura. Então, na dúvida, pergunta para o professor que eu falo para ti, tá? Não tem problema não. Então, aqui, ó, vai ser but 2-ona, aí eu coloco aqui, ó, 4 hidróxido. Por que 4 hidróxido? Na posição 4, eu tenho o radical hidróxido ligado. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos de funções mistas. Ácido pícrico, ácido lático, aspartame, são mais funções a título de curiosidade. Das funções mais importantes que nós temos aqui é a glicose, que tem que saber, tá? Glicose tem que saber para a prova. De cor, não essa estrutura, mas tem que saber que é C6H12O6. Isso tem que saber, tá? Porque geralmente a questão vem assim, a combustão da glicose, aí ele espera que você saiba a fórmula. A frutose, não. E é só. A glicose é a mais importante aqui delas. As outras são mais a título de curiosidade, tá bom? Lá na aula de biomoléculas, que a gente vai estudar lá adiante, a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito. Agora, falando um pouquinho para encerrar esse papo nosso de hoje com as séries orgânicas. Séries orgânicas não é um capítulo de funções. Agora, é uma comparação entre moléculas, ok? Então, estou comparando molécula A com molécula B. Uma série orgânica é uma série de diferentes moléculas que eu vou compará-las, segundo alguns critérios. Por exemplo, ó, a primeira série orgânica importante para nós é a série homóloga. Por exemplo, ó, metano, etano, propano e butano. Se você perceber, qual que é a diferença de um para o outro? Ó? Você vai perceber, olha só, aqui eu tenho a fórmula CH4, aqui eu tenho C2H6. Você vai notar que a diferença desses dois aqui vai ser o quê? Vai ser CH2. Se pular para cá, também vai ser CH2. Se pular para cá, também vai ser CH2. Então, perceba o seguinte, galera. Eu vou sempre aumentando o CH2. A molécula é da mesma função, certo? Ela vai variar somente por quê? Pela quantidade de CH2, ok? Então, ó, vou só sublinhar para vocês para facilitar a vida mais de vocês, ó. Mesma função orgânica e diferem pela quantidade de CH2. Série homóloga é isso, beleza? Agora, série isóloga. Série isóloga, já até grifei aqui, ó, mesma função, porém, ela tem insaturações diferentes, ó. Aqui eu tenho uma insaturação aqui eu tenho uma tripla. E qual que é o resultado disso? Elas vão diferir entre si pelo número de H2. Uma coisa muito importante que deve ser grifado também, ó, que o número de carbonos também é iguais. Ó, na função homóloga não era igual ao número de carbonos. Aqui é igual ao número de carbonos, tá? Mesmo número de carbonos, mesma função orgânica, varia pela quantidade de H2, ok? E a função heteróloga? A função heteróloga é, eu tenho funções diferentes, por exemplo, um álcool e um hidrocarboneto, como eu dei exemplo aí. Porém, com a mesma quantidade de carbonos, ok? Beleza, galera. Quase encerrando esse capítulo. Respire fundo. Nós estamos aí quase no final. Agora, ó, vamos falar um pouquinho sobre a questão das propriedades físicas nos compostos orgânicos. Propriedades físicas é matéria lá da química do outro professor. Ótimo professor, diga-se de passagem. Mas aqui nós vamos dar uma pincelada só mesmo na questão de entender isso dentro da química orgânica. Dentro da química orgânica, nós precisamos falar de dois critérios, que é quais? Ó? O primeiro critério é forças intermoleculares, o tipo é força de polo, de polo induzido, ligação de hidrogênio, e o tamanho das moléculas. Certo? Vou deletar isso aqui. Então, são os dois critérios importantes para a gente analisar e perceber que, isso aqui tá bom para mim, isso aqui não tá bom para mim. São critérios relevantes nesse ponto. Tá bom para mim? Não deixei claro, né? Perdão. Isso aqui é relevante para aumentar o ponto de ebulição. Isso aqui é relevante para baixar o ponto de ebulição.
Agora, vamos entender como a partir do primeiro critério. Ó. O primeiro critério, você vai entender o seguinte, ó. Eu tenho 3 tipos de força que a gente estudou. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. A dipolo permanente e ligação de hidrogênio são tipos de interação na qual as moléculas naturalmente têm um polo positivo e um polo negativo, que são reais. Então, por exemplo, a molécula de água, ela tem um polo positivo no hidrogênio e um polo negativo no oxigênio, certo? Então, por exemplo, aqui, oxigênio. Esse lápis está péssimo, galera. Você me perdoa aí, não dá para desenhar, não. Eu tenho um oxigênio e um hidrogênio. Então, são polos reais. São polos reais. E esse aqui são forças mais intensas. Então, ó, quanto mais intensa for aquela força, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, pensando pela lógica, se eu tenho a mais intensa sendo a interação de hidrogênio, quanto mais OH eu tiver, maior vai ser o ponto de ebulição, certo? Agora, prosseguindo, depois disso eu vou ter qual segunda intensidade? Minha segunda intensidade vai ser quem? Vai ser aqui dipolo permanente com dipolo permanente. E terceira vai ser quem? Dipolo induzido com dipolo induzido, ok? Beleza? Qualquer dúvida, galera, mande aí para mim. Beleza? Então, ó, moléculas que têm dipolo induzido e dipolo induzido, ou seja, os polos não são reais, são polos produzidos por indução, são moléculas simétricas. Então, quando você olha para a molécula, você vê uma moléculazinha simétrica, você fala assim, ah, essa molécula é apolar. Molécula apolar vai ser dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza? Simétrica por quê, galera? Ó, pensa aqui, ó, você tem um eixo de simetria. A molécula de hidrogênio tem um eixo de simetria? Tem, ó. Ela é igual, perdão, é aqui. Um lado do outro, lado direito, acho que aqui é a esquerda, né? Esquerdo e direito. Aqui outro ponto de simetria aqui, ó. Embaixo e em cima, igual. É igual de um lado do outro. Essa aqui vai ser igual aqui, né? O ponto de simetria aqui é igual do lado do outro. Então, sempre quando você tem sistemas, é simétrico, ok? Outra forma de pensar é moléculas polares são dipolo induzido e dipolo induzido. Moléculas assimétricas, como é o caso aqui, ó, assimétricas, que não têm um eixo de simetria perfeito, elas têm a tendência de ser polares, certo? Então, como elas são polares, elas fazem ligação de polo permanente e de polo permanente. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu teria o polo negativo e aqui eu teria o polo positivo. Como eu sei que o polo negativo vai ficar próximo ao elemento mais eletronegativo, certo? O mais eletronegativo, no caso aqui, é fluoxigênio, nitrogênio. No caso, o oxigênio é o maior de todos aí. O carbono vem depois do oxigênio. Ok? Beleza? Galera, se tiver muito rápido, dá um toque aí no pessoal, você está indo muito rápido. Não, se não tiver, tá de boa, estou feliz demais. Beleza, galera. Ligação de hidrogênio. Ó. Ligação de hidrogênio acontece quando? Quando você tem hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio, ok? Quando isso acontece, você tem a possibilidade de acontecer ligação de hidrogênio. É a mais forte de todas. Então, galera, recapitulando, ó, quanto mais intensa for a interação, maior vai ser o ponto de ebulição. Uma outra informação importante que eu tenho que passar para vocês também é a seguinte, galera. Ó, uma coisa que influencia também é o tamanho da molécula. Por quê? Ó? Imagina o seguinte, ó. Vamos para a seguinte situação. Olha só, eu tenho aqui 2 varetinhas. Eu quero colar essas varetinhas. Certo? Se eu coloco cola só num ponto, você concorda comigo que vai ficar fraco a interação? Então, a interação entre moléculas fica fraca. Agora, se eu começo a aumentar os pontos de interação e colocar cola ao longo de todas as 2 varetinhas, vai ficar bem juntinho, certo? As moléculas vão ficar bem presinhas umas nas outras. Então, ó, assim funciona para a mudança de fase. Se eu tenho moléculas maiores, eu tenho área de interação maior. Se a área de interação maior também será o ponto de ebulição, ok? Então, a lógica é o seguinte, ó, moléculas maiores, maior área de interação,
maior número de interação, consequentemente, e maior o ponto de ebulição. Ok? Beleza? Beleza, galera. Solubilidade. Solubilidade não tem grande problema, não. Solubilidade é só lembrar, ó, moléculas apolares, que são moléculas simétricas, dissolvem em solventes apolares. Moléculas polares, substâncias polares, vão se dissolver em substâncias polares. Ou seja, moléculas assimétricas, que derivam de substâncias polares, eu vou dissolver em solventes também polares. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. Então, ó, seleciona isso aí, tá? Beleza? Densidade, galera. Densidade em compostos orgânicos é bem tranquilo e cai pouco, tá? Densidade aqui é pensar o seguinte, ó, o carbono e o hidrogênio, diferente dos metais, eles têm massa molar muito pequenininha. Então, como eles têm massa muito pequenininha, as moléculas que eles produzirem pela união de vários átomos de oxigênio e hidrogênio, que são os maiores constituintes das moléculas orgânicas, vão produzir moléculas também de massa não tão relevante, certo? Então, por isso que os orgânicos, no geral, têm densidade baixa, porque só lembrar, ó, densidade é massa sobre volume. Se a massa é pequena e o volume é o mesmo, então a densidade vai ser pequena, ok? Galera, então a aula de hoje foi isso, uma aula de 40 minutos aí. Qualquer dúvida, possam ir me contactar aí, ok? Forte abraço, fiquem com Deus.